Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone Jurubeba e hoje eu vim aqui para te ensinar a fazer esse organizador, que foi um pedido de uma seguidora muito querida, que é a Laísa. Ela me pediu esse organizador, ela me mandou algumas fotos e falou: eu não faço ideia como fazer. Eu falei: amiga, é tranquilo de fazer. Aí eu pensei em ensinar lá no Reels, mas eu falei assim: não, vai ficar dúvidas, vamos ensinar devagar. Esse Reels às vezes atrapalha, né? Que a gente faz tudo muito corrido, depois eu tenho que gravar de novo. Então, olha que legal. É um organizador duplo, fica parecendo, olha, uma necessidade, mas ele tem dois compartimentos. Deixa eu abrir para você ver. Olha, são dois compartimentos separados, tem uma costura aqui separando. Então, nada que você colocar aqui vai passar pro lado de cá. Então, você pode fazer sujas e limpas, você pode fazer calcinhas e sutiãs, você pode fazer cuecas e calcinhas, você pode separar e colocar os produtos do jeito que você quiser. Aqui eu usei essa lona, né, que imita treliça. Ela é meio transparente, mas você pode usar plástico cristal, que eu acho que ainda fica melhor. Olha, ela é só um pouco transparente. Eu acho que você tem que usar coisas impermeáveis, sabe? De fácil limpeza, porque é organizador, né? Derrama as coisas, coloca roupa suja, então tem que ser fácil de higienizar. O acabamento eu escolhi fazer todo com viés por fora e eu achei que ficou fantástico. Gostei muito do tamanho dela também, muito espaçosa e fácil de carregar. A minha tá assim, ó, estruturadinha, que eu usei EVA para estruturar, mas você pode fazer ela molinha. Eu fiz uma peça piloto bem porca, aqui só para olhar a medida, ó. Nessa peça piloto eu não estruturei nada, tá vendo, ó? Não estruturei. E eu coloquei, em vez de plástico, bagum aqui dentro, tá vendo? Então, assim, pra você ver como é que fica. Aqui eu fiz uma costura embutida, não gostei. Preferi com o acabamento em viés. Eu achei que ficou mais bonito para organizador. Mas aí tem essa forma também de fazer, ó. Você pode fazer a costura embutida, fica a seu critério. Eu não gostei, tanto que essa aqui eu nem coloquei velcro, não foi acabamento, eu queria só ver as medidas mesmo e avaliar qual seria o melhor tipo de fechamento. Então eu escolhi o fechamento por velcro, muito fácil, e o acabamento em viés. Então aqui, ó, velcro, prendeu, abriu, tá? Aí você pode pôr uma alcinha se você quiser, mas eu acho que não cabe, nessa peça não cabe uma alcinha. Isso aqui é para isso mesmo, ó. A criança vai levar para a escola, a roupinha limpa vai de um lado, na hora que voltar, as que foram usadas vão estar do outro lado. Fica bem legal. Tanto para o público adulto quanto para as crianças. E o acabamento ficou muito bonitinho. Peça prática e bonita, né? Então vamos para a aula que eu quero te ensinar tudo dessa peça aqui muito útil no seu ateliê. Então, em primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o molde. Este molde aqui é da parte externa, né, do nosso organizador. Então, ele aqui vai ser dobra do tecido e aqui vai ser dobra do tecido. Por quê? Para poder você conseguir imprimir em folha 4. Mas nós vamos cortar aqui juntos para você entender como você vai usar esse molde. Esse daqui é o molde da parte de dentro. É, dobra do tecido aqui também, porque ele continua aqui para baixo, tá? E aqui a posição onde você vai prender os velcros, que são necessários para manter as duas partes unidas. A parte da suja e a parte da limpa. Então, vamos começar cortando. Olha, vou trabalhar aqui com um Duna rosa clarinho, para você visualizar bem. E nós vamos cortar, então, primeiramente, o espelho principal. Então, a gente coloca ele assim, ó, no seu material, do lado avesso. Vem com lápis. Aqui no encontro, onde é dobra o tecido, você faz só um risco assim, para saber onde você vai posicionar o papel depois que você virar, tá? Agora você vira para cá e faz o lado de cá. Viu que eu virei de cabeça para baixo, né? O escrito agora tá para baixo. Ó, então aqui eu já tenho metade do molde. Agora eu vou fazer aqui a parte de cá. Esse quadrinho 3x3 aqui é só para você conferir se a sua impressão bateu corretamente, tá? Esse quadrinho tem que dar exatamente 3x3. Não pode dar 2,9, não pode dar 3,1, senão tudo dá errado lá no final. Então, agora eu venho do lado de cá e desenho essa parte do trapézio. Dou uma marcaçãozinha aqui no meio para saber onde continuar. Ó, virei. Agora é cortar. Para cortar, ele já tá com margem de costura, então é só cortar na linha mesmo, tá bom? Esse é um organizador super prático de fazer, um custo baixo, um modelo moderno e muito bonito.
Olha essa marca de giz aqui, eu tiro daqui a pouco. Então, esse é o espelho. A mesma coisa eu vou fazer com o forro, que tem um forro. E vou cortar também um EVA um pouco menor para poder fazer uma tela C. Mas vamos cortar primeiro o plástico interno, tá? Você pode fazer no plástico interno ou não. O legal de fazer no plástico é que você consegue ver as peças que está dentro. O ideal seria usar um cristal, mas eu estou sem cristal aqui no momento, eu vou usar essa treliça aqui, que é um plástico. É uma lona plástica que imita treliça, tá? Pode usar o seu cristal 30 para a peça ficar mais leve, que vai ficar bem legal. Então, ó, essa parte aqui eu vou riscar até de caneta para você conseguir ver melhor. Aí chega aqui, eu viro pra cá. Ele ser plástico ajuda a visualizar o que tem dentro e também ajuda a manter limpo, né? A limpeza, a higiene da peça. Aí aqui tem a posição dos velcros, ó, eu vou recortar. Então aqui, ó, já fiz os buracos da marcação do velcro. Eu vou colocar aqui no meu plástico, do lado que eu quero deixar pra fora, tá? Vou colocar um pouco de cola quente aqui, só pra fixar ele até eu costurar. Só porque é mais rápido mesmo. Eu coloco no centro. Aqui tá os dois lados do velcro, tá? Ele tá preso. Aí o que eu vou fazer? Passar a cola aqui e aqui e vou dobrar. Aí essa dobra tem que ser bem certinha, para ele colar no lugar certinho e na hora que eu fechar a peça, o velcro vai estar certinho na posição ideal, tá? Na hora de descolar isso aqui, eu tenho que descolar de modo que não é a cola quente que vai soltar, e sim o velcro. Aí eu vou costurar, ó. Olha que legal. Aí ele fica na posição certinha, então eu sei que na hora que estiver pronta a peça, ele vai botar no lugar certinho. Claro que eu vou costurar esse velcro, eu não vou deixar ele só assim. Aí eu quero aproveitar e te mostrar que aqui na parte principal, né, no espelho principal, eu já coloquei aqui um EVA, para dar uma estruturação e a peça ficar mais bonita. E cortei também, aqui eu cortei nylon 600, ó, para forro. Poderia ser bagum, poderia ser outro tipo de forro, de preferência impermeável, porque se for o caso de colocar roupa íntima, né, é mais fácil de limpar. Agora nós vamos para a máquina começar a costura dessa peça. Uma vez aqui na máquina, eu vou costurar esse velcro no lugar. Então, vou fazer uma costura com a mesma cor da linha. O velcro é mais prático, mas você pode colocar botão de imã, tá? Prontinho. Agora eu quero fazer um matelassê nessa parte aqui. Aí você pode fazer uma matelassê do jeito que você preferir, na bordadeira, na máquina industrial, reto, losango, livre. Você escolhe. Se também não quiser fazer matelassê, não tem problema. Se quiser
uma peça mais clean também, pode deixar sem o quilt, tá? Eu vou preferir fazer. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é achar o centro desse principal, que é a parte de cima. Vou achar o centro também na parte de baixo. Não tem parte de baixo, né, gente? As duas partes são de cima, porque são dois lados de cima. Eu também vou colocar o meu forro já embutido nesse matelassê, para a peça ficar mais assentada. Porque eu não faço questão de colocar o zíper embutido aqui, que eu vou colocar viés na boca, tá? Então, esse acabamento do zíper aqui é um pouco diferente. Você pode fazer ele embutido sim, igual a gente já tá acostumado, mas não é obrigatório. Então, hoje eu tô fazendo uma técnica diferente. Então, o meu matelassê já vai ser prendendo forro também. Por isso, eu vou fazer o matelassê até com linha branca. Pra destacar do lado de fora e não ficar chamando muita atenção no forro. Já que o meu forro é branco. Então, aqui, ó, principal, EVA 2 milímetros e forro com a parte principal pra fora. No caso, eu tô usando Duratran. Aí, o que eu vou fazer? Eu fiz uma tira aqui de 2 centímetros e eu vou colocar ela aqui no centro dessa minha marcação que eu fiz. O ponto com matelassê tem que ser número 3. Eu não posso fazer um ponto muito largo, tá? Pra ele aparecer bem. E eu vou começar aqui em cima com um pequeno retrocesso. Eu posso também prender ele aqui embaixo, ó, com um clipe para garantir que ele não vai entortar no meio do caminho. Então, eu vou seguir a beirada dessa tira. Metalassê com ponto número 3. Tô usando linha branca. Eu ando pro lado e sigo fazendo esse matelassê seguindo essa minha tirinha de 2 centímetros. Porque eu escolhi fazer um matelassê de 2, poderia ser de 3, poderia ser um matelassê losango, tá? Eu tô fazendo quadradinho assim. Eu gosto desse estilo reto. Se você estiver fazendo com sintético estampado ou com tecido, você nem precisa obrigatoriamente fazer uma matelassê, né? Depende da pegada que você quer pra peça. Aí, dessa maneira, ó, eu vou andando pro lado. Isso colocando a minha tira pra eu saber a posição que eu tenho que costurar a próxima linha. Pronto, matelassê feito, ó. Eu vou fazer só assim mesmo de comprido, não vou fazer 2 vezes não, tá? Pra aula ficar mais rápida. Agora eu vou colocar zíper. Aí, na hora de colocar o zíper, tem um jeito certo de colocar. Então, eu vou cortar o zíper do mesmo tamanho daqui, ó. Vou cortar ele do tamanho exato daqui. Duas vezes, porque são 2 bolsinhos, tá? Vou usar o zíper branco pra combinar com a linha branca, pra combinar com o forro branco, tá? Poderia ser o rosa, né? Aí, esse zíper eu já vou passar o cursor. Então, eu tô usando aqui, ó, zíper número 5, cursor número 5, feito por mim mesma. Ó, vai ser esse com rosinha aqui pra combinar, né? É marrom com rosinha pra combinar. Acho bonitinha essa combinação. Esse cursor feito na Cricut e escrito personalizado com folho na própria Cricut. Ó, passei um. Agora eu vou passar o outro. Importante que já esteja passado, tá? Deixa-se no meio. Agora a gente vai fazer um acabamento do lado que a gente colocou. Então, aquelas tirinhas que saíram daqui, ó,
Na hora que a gente cortou, né, saiu daqui, vou usar ele pra fazer esse acabamento aqui, tá? Acabamento bem simples, ó. Você vai costurar assim, frente do sintético com frente do zíper, no lado onde o zíper entrou, tá? Um pé de máquina. Vou manter o número 3, que já tava, dos pontos. Agora, ó, eu vou com ele pra trás, dobro aqui, e vou fazer uma costurinha aqui. Eu não vou fazer ele com 3 dobras, não. Aqui eu costuro bem na bordinha do sintético. Aqui, ó. Fica assim a parte da frente, a parte de trás agora eu recorto. Então, eu vou recortar aqui atrás. E fica assim, a parte de trás. A parte da frente fica assim. Eu acho um ótimo acabamento, acho que não precisa mais do que isso. Essas laterais não precisa ter acabamento, porque vai ser costurado. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui. Ok. Agora, aqui no sintético, eu tenho que tomar um cuidado, porque quando a bolsinha estiver fechada assim, eu quero que os meus 2 cursores fiquem para o mesmo lado. Não é obrigatório, você pode deixar o fechamento sempre à esquerda, mas eu acho que os 2 penduradinhos do mesmo lado vai ficar mais bonitinho. É mais uma questão de gosto. Eu quero deixar os 2 para o mesmo lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver qual lado que é o mais bonito, que eu quero que seja o direito. Esse daqui, ó, o mata-lacê tá mais bonito. Então, eu vou marcar aqui onde dá 2 centímetros de margem. Marcar aqui de caneta mesmo, ó. Onde dá 2 centímetros, que é onde eu vou começar a costurar meu zíper, tá? Então, se eu marquei deste lado, eu vou marcar deste aqui oposto, ó. Para os dois, o zíper ficar pendurado pro mesmo lado. Mas isso é questão de gosto. Se você quiser colocar o seu cursor do bolsinho de cá caído para um lado e o outro caído para o outro, fica a seu gosto, tá? Eu vou colocar os dois caindo pro mesmo lado. Então, aqui na hora que eu fiz isso, eu vou abrir meu zíper aqui, ó. Vai ser assim, ó. As costas no meu zíper vai ficar nas costas do meu principal, tá? Eu cortei ele nesse tamanho exato daqui, certo? Só que eu não posso começar a costurar ele aqui da borda, eu preciso deixar margem de costura. Então, eu vou começar a costurar ele com 1,5 centímetros pra dentro, tá? Então, aqui eu já marco, ó, as costas do meu zíper nas costas do meu espelho, no caso no forro, tá? Aí, quando chegar aqui na marcação que eu fiz de 2 centímetros, esse zíper vai morrer aqui, ó. Eu jogo ele pra fora. E vou acabar a costura morrendo ele aqui. Então, ele vai sobrar de um lado e vai sobrar do outro. Entende, ó? Aqui vai ter um viés depois de acabamento. Então, o zíper fica aqui dentro, tá? Isso é importante para o acabamento ficar bem bonitinho. Você pode escolher outras formas de fazer também, mas essa eu acho mais legal. Aí, do outro lado aqui, a mesma coisa, só que nós vamos fazer isso agora com o nosso forrinho. Então, aqui, ó, 1,5 centímetro mais ou menos, eu vou medir aqui, ó, para ele seguir a continuidade do principal. Então, eu prendo este lado. Vou prendendo aqui. Aí aqui eu tenho que marcar também 2 centímetros para ele entrar no mesmo lugarzinho. Ó, na hora que eu chegar aqui nesses 2 centímetros, eu viro para fora.
ok? Então, vou costurar agora o lado de cá. Ó, é isso aqui mesmo, ó. O zíper acaba aqui. Você pode até cortar esse excesso aqui e já queimar essas pontinhas. Porque zíper, quando corta, tem que queimar. Ó, cortei o excesso. Vou queimar essas pontinhas para ele não desfiar. Agora a mesma coisa do outro lado. Ah, Simone, mas o forro tá menor. Não preocupa, tá? Não preocupa com esse forro, que ele vai ficar menor mesmo. Na verdade, nós já vamos resolver esse problema agora. Até mesmo antes da gente colocar esse lado de cá. Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai dobrar assim, ó. Ó, tá vendo essa lingueta? Eu vou encostar ela aqui, ó. Vou fechar minha caixinha de leite. A diferença é que esse aqui é meia caixinha de leite, olha. Vou fechar esse pra cá e esse pra cá. Olha que legal que fica. Fecha um para um lado, um para o outro. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, mas deixa eu fazer um de cada vez para você entender melhor. Porque essa Necessaire Box, ela só tem a caixa de leite pro lado de fora. Você vai ver que fantástico que vai ficar daqui a pouco. Aí agora, ó, o outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Eu viro essa ponta aqui pra dentro, ó, quina com quina. E essa daqui pra cá também, quina com quina. Posso até costurar uma primeiro e depois a outra. Eu vou posicionar essa. Eu tô costurando aqui com meio pé de máquina, porque depois eu vou fazer uma nova costura passando viés. Então, pra não ficar costura aparecendo, vou colocar meio pé de máquina. Isso pode ser feito agora, antes ou depois de colocar os zíperes, tá? Fazendo agora pra você ter uma visualização melhor. Olha como que tá criando forma. Essa aqui vai ser a parte de dentro da nossa bolsinha e essa daqui é a parte de fora do forro. Olha que legal, tá? É isso que vai acontecer. Agora, a gente vai colocar o zíper do lado de cá, ó. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá, a gente faz do lado de cá com o outro zíper. Só que lembrando, se aqui eu coloquei deste lado o acabamento, agora eu vou colocar deste. Eu quero os dois juntos, tá? Acabamento com acabamento. Então, ó, 1,5 centímetro pra dentro. Zíper com a frente pra fora. Vou clipar. Posso abrir ele aqui. Aqui também eu já marquei 2,5 centímetros. Pra eu saber a hora que ele vai virar pra fora aqui, ó. Tira o cursor do caminho. O outro lado, então, vai ser nessa parte de plástico. Então, nas costas do plástico, ó, com 1,5 eu começo a colocar ele aqui. Eu falo nas costas porque a frente do plástico é onde tá o meu velcro, tá? Podia ter colocado um velcro branco, né? E aqui com 1,5, deixa eu marcar 2. Com 2, o zíper
sobe. Ó, em 2 centímetros o zíper sobe. Tira o cursor do caminho. Ok. Vou de novo cortar esse excesso de zíper aqui, ó, que eu não preciso dele. E já vou queimar. Queria saber por que eu tô usando a tesoura de cortar papel, né? Sendo que a de cortar tecido tá aqui é muito mais amolada. Eu vou usar viés de gorgurão, tá? Pode ser boneon, pode ser gorgurão, pode ser viés do próprio material, pode ser viés do plástico. Eu vou usar gorgurão. Primeiro, eu vou passar o viés aqui, ó, nessa parte de dentro, onde está o plástico. Onde está o zíper encontrando com o plástico. Então, tá vendo, ó? A parte onde está o zíper encontrando com o plástico. Eu vou vir aqui, vou pegar meu viés, vou dobrar ele no meio. Vou costurar. Tô usando viés branco para continuar com a minha linha branca, não precisar trocar. E eu tô fazendo um composê, né, de branco com rosa, então tudo bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, olha que bonitinho que ficou. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado de cá, do plástico. Então, um viésinho aqui, de fora a fora, para fazer esse acabamento aqui do plástico. Tiro o cursor do caminho. Simone, eu prefiro fechar diferente. Não tem problema, a gente tem várias formas de fechar, tá? Você vai escolher o que for melhor pra você, o que você se adaptar mais. Você pode fazer um dia como eu e depois decidir que não é o melhor pra você, tá? Não me incomodo com isso. Chegou a hora de unir essa parte com essa parte. Aí você pode virar do avesso e costurar de dentro pra fora, colocar viés dentro, eu vou colocar viés por fora. Fica a seu critério. O importante é que aqui, ó, nessa borda aqui, você vai dobrar assim, ó, de modo que o zíper fique um pouco à mostra aqui, para na hora que a gente for fazer o acabamento com viés, vai dar certinho, tá? Então aqui, ó, o seu plástico começa aqui mais para baixo, tá vendo aqui? Então você já posiciona ele de um lado e do outro. Deixa eu ver quanto que dá. Dá 1 centímetro. Dá 1 centímetro para baixo. Já posiciona um lado, vem cá, já posiciona o outro também, ó. Então você já tem que ter colocado o seu viés no seu plástico por causa disso. Nós vamos costurar ele aqui agora. 1 centímetro para baixo, de um lado e do outro. Porque senão, na hora que você for passar o viés aqui, ó, você concorda comigo que esse viés vai comer esse daqui, vai prender? Então, aqui agora ele passa só por cima e vai ficar um acabamento mais bonito. Também porque a medida foi feita para isso. Se você não fizer isso, o plástico aqui, ó, não vai encontrar com o sintético. A medida foi feita contando com esse 1 centímetro para baixo, tá? Vou costurar um lado, depois eu acabo de clipar o outro, tá? Costura com meio pé de máquina, ou com o lado direito para fora, ou com o lado de dentro para fora, você decide.
Chega aqui no meizinho, eu prefiro virar e agora eu vim costurando de lá pra cá. Sempre garantindo que tá costurando o plástico no principal. Ah, tá dando uma barriguinha no principal. Vai dar mesmo, porque o principal tem caixinha de leite. O plástico não tem, tá? Vai dar essa barriguinha mesmo. E esse é o modelo. Aí aqui no meio, ó, você vai dobrar essas quinas da sua caixinha de leite pra fora, assim, ó. Tentando deixar o ângulo mais reto. Ó, você dobra as caixinhas de leite pra dentro. Olha como é que já tá bonitinho. Agora o outro lado é a mesma coisa. Então eu vou clipar, costuro de um lado pro outro, depois costuro do outro pra um. Depois eu finalizo ali no centro. Na hora de colocar o viés, você vai ver que vai ficar bonitinho esse acabamento aqui. Vou começar desse lado aqui, você vê que eu tô costurando, ó, 1 centímetro pra baixo. Então, meu forro começa 1 centímetro pra baixo. Meu forro, não, meu plástico. O forro é o que já tá no principal, né? Borda do plástico com borda do principal. Mesmo se ele tem mais saído do lugar, você volta ele pro lugar, que ele vai temar porque um tem caixinha de leite e o outro não tem. Esse aqui eu vou costurar agora de lá pra cá. Dá pra continuar costurar contínuo? Dá, pode continuar costurar continuamente. Eu que acho mais fácil fazer isso, ó. Aí eu dobro aqui a minha caixinha de leite pra me dar mais visualização. E tô garantindo que o plástico tá sendo costurado também. Ó, dobra as caixinhas de leite pra dentro. Como eu fiz minhas caixinhas de leite pra fora, eu tenho que passar um viés aqui agora. Então, eu vou fazer assim com ele e vou passar um viezinho nessa minha caixinha de leite. Tô usando de gorgurão também porque ele dá mais firmeza. Aí essas bordinhas do viés, ó, tem que queimar. Queimou, não precisa dobrar. Do outro lado agora, mesma coisa. Olha como é que fica bom. Do outro lado, mesma coisa. Viezinho para acabamento da caixinha de leite. Então, ó, eu viro ele assim pra dentro, ó. E a minha caixinha de leite fica exposta e eu consigo colocar o viés. Eu achei essa necessaire muito fácil de fazer, muito simples. Amei. Não sei se é o jeito que todo mundo faz. Na verdade, eu nem nunca tinha visto esse modelo. Recebi a foto da Laísa. E gostei de criar o meu jeito de fazer, sabe? Espero que vocês gostem, mas também adaptem aí para o jeito melhor para vocês. Para sua preferência.
mentes criativas. Eu já repeti várias vezes para vocês, eu não trabalho em cima de inspiração de outros professores, eu trabalho em cima de inspiração de fotos. O que eu gosto é pegar uma foto de uma peça e conseguir criar o meu jeito de fazer aquela peça, sabe? Meu maior prazer é isso. Agora nós vamos passar viés de fora a fora, tudo aqui. Pra ficar mais fácil, você pode dar uma arredondadinha nessas pontinhas aqui, ó. Com o que, Simone? Ah, usa uma moeda, se você preferir. Eu tô arredondando o olho mesmo, só pro viés passar contínuo, ó. Pra eu não ter que fazer dobradura, tá? Então, você escolhe onde você vai começar a colocar o viés. Deixa eu ver, eu vou começar pela parte de trás. A minha parte de trás vai ser... Eu gosto de olhar onde uma telasca tá mais bonita. Vou começar por aqui, ó, por essa lateralzinha aqui, tá? Aí eu tenho que passar o viés assim, ó, do lado de fora. Eu acho que eu vou ter que te mudar de lado pra você ver eu colocando esse viés. Espera aí. Então, eu virei a câmera e tô aqui costurando, bonitinho, conversando com vocês. Quando eu vi, olha, não tava filmando, gente. Agora eu vou descosturar e colocar esse viés de novo pra vocês verem eu colocando o viés, né? Porque essa parte é importante. Esse acabamento de fora aqui é importante. Só que eu achei que eu tinha apertado o play e eu não tinha apertado o play. Então, nós vamos começar de novo. Vou desmanchar tudo aqui, já volto. Então, vamos lá, né? Começar de novo a colocar nosso viés. Que eu já tinha acabado. E eu já até guardei ele, nem sei onde. Então, vamos lá. Viés de bom neon, ele dobra, né? Ele tem uma dobradura aqui, ó, que facilita muito a aplicação dele. Eu vou escolher um lado para poder começar. Vou escolher um ladinho aqui, ó. Você decide se quer começar por baixo, por cima, tá? Pé normal, pé calcador comum. Um pé de máquina, começa no processo. E vamos começar a aplicação. Até aqui tudo tranquilo. Aí quando chega aqui embaixo, olha, você tem que fazer o encontro do seu viés com esse viés que você tá colocando. Com o viés da caixinha de leite. Então, o viés que você tá colocando vai passar um pouquinho por cima do viés da caixinha de leite para dar o acabamento melhorado que a gente precisa, tá? Então, ele passa por cima. Direito para cima nessa hora. E na hora que chegar aqui na curva, mais devagar, para ficar bonitinho o acabamento. Aí você pega seu cursor, coloca ele lá para dentro, para você não costurar o seu cursor. Se você costurar o seu puxador do cursor, você vai ter que trocar esse puxador e pode até quebrar o seu cursor nesse momento. Então, melhor evitar, tira ele do caminho. Então, vai tirando ele do caminho para não correr riscos. Ficar uma costura bem bonita. Curvinhas, então melhor você fazer essa curvinha aqui do que você ter que fazer aquela dobradura que eu acabei de esquecer o nome. Canto mitrado. Para você não precisar fazer canto mitrado, então você fez uma curvatura aqui pequenininha. Se você prefere o canto mitrado, você pode deixar a ponta reta lá na frente, tá? Igual tá no molde. Fica a seu critério, do tipo de acabamento que você prefere. Também vai depender se você vai escolher fazer assim, com o viés para fora igual eu, ou se você vai preferir fazer o acabamento interno, embutido. Ó, eu vou costurar um pedacinho do meu viés da caixinha de leite ali, ó. Pra fazer o acabamento dele. Simone, eu consigo fazer isso na minha máquina doméstica? Consegue sim. Só ali na hora de passar esse viés ali, que fica um pouquinho mais de camada. Mas aí, o que você vai fazer? Ajudar a sua máquina levantando o pé calcador, tá?
virando com a mão, só nesse pedacinho aqui, ó. Só nesse meiozinho, onde encontra os dois viés. O resto da peça não tem mistério nenhum na hora de costurar. É muito leve, é muito fácil, muito simples. Você consegue fazer na sua doméstica, você consegue fazer na industrial reta simples. E consegue fazer na de braço, na transporte, né? Eu não coloquei EVA até aqui na borda, então ele não tá com muita estrutura aqui, ó. Pouquinha camada. Vou lembrar agora de tirar o meu costura do caminho, ó. Mandei lá pra trás, pra abrir espaço pra eu trabalhar. Então, aquele zíper que eu deixei a pontinha pra fora, ele foi tampado agora pelo viés. Aqui eu já tô terminando, ó. Já corto o excesso de linha. Vou fazer a curvinha aqui primeiro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar só um pedacinho a mais do que eu precisava. Vou queimar a pontinha aqui, para ele não desfiar. Coloco um sobre o outro, fazendo, ó, o nivelamento certinho, para não dar para ficar muito visível onde começou e onde terminou, entende? Aí retrocesso, corto, queimo a linha. Aí, depois disso que você vem cá e costura esse meio aqui embaixo, ó. Eu já tinha costurado, eu não vou descosturar esse meio aqui agora, porque vai ficar feio, né? Mas a costura pega tanto aqui dentro quanto aqui fora. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, fiz um risco de lápis, né, pra saber o meio certinho. Coloquei aqui e costurei de fora a fora. Eu acho que eu vou... Não precisa, porque tá bem acabado. Aí eu fiz assim, vou fazer mais uma costura por cima dessa, só pra você ver, tá? Como que é essa costura. Então, eu tô pegando tanto o plástico de dentro quanto a parte externa, tá? Vou costurar tudo, ó. Eu abro, dou retrocesso aqui em cima do viés e venho costurando. Vou costurar em cima da costura que já tava, só pra você ver, porque eu achei que tava gravando e não tava. Eu faço muito isso. Aí, ó. Cheguei no viés aqui, retrocesso de novo, tá? O que que essa costura do meio é importante? Pra separar os dois compartimentos. Agora, ó, quando eu enfio a mão aqui, ele não vaza pro outro lado. Do mesmo jeito aqui, ó. Se eu coloco um objeto aqui, ele não vaza pro outro lado, tá? Então, vamos arrumar o corpinho dela aqui. Que eu dou uma amassada boa nela, né, pra costurar. Mas eu quero que ela fique ajeitadinha. Fique certinha meu organizador trapézio. Ó, vou fechar. Então, os dois estão fechando pro mesmo lado. Foi uma escolha minha também. E aqui no meio, ó, é só apertar que ele fecha. Quer abrir? Ok? Ah, gente, achei lindo. Vou te mostrar de um ângulo melhor. Vamos lá. Aqui tá a nossa bolsinha organizadora. Eu achei ela linda com esse viés do lado de fora. Olha que gracinha que ficou. Eu gostei muito, ela ficou bem estruturadinha. Você pode fazer ela mais molinha, aí você não coloca o EVA. Ela vai ficar molinha, ela abre assim, ó. Ó. Você pode colocar um velcro comprido, se você preferir, mas eu acho que assim fica mais bonitinho. Aí, aqui tem um compartimento, né? Que vai ter uma profundidade, é forradinho, impermeável. Aí, eu coloquei fechando os dois pro mesmo lado, olha. Mas você pode colocar fechando os dois pra esquerda, se você preferir. Opa! Meu tripé quebrando a cabeça, literalmente. Aí, do outro lado também tem um outro bolsinho com profundidade. E você personaliza como você preferir. Tipo, suja, limpa, calcinha, sutiã. Você personaliza de acordo com o que o cliente pedir. No meu caso, eu vou deixar pronta e o cliente pedindo, eu personalizo aqui dentro com sujas e limpas, do lado de fora com o nome dele com filme de recorte. Se você for personalizar com bordado, tem que ser antes, né, de fazer. Olha a profundidade, que boa que ficou. Ficou muito legal, né? Aí ela aberta fica assim, olha. Ah, gente, eu amei essa peça. Eu amei, achei o acabamento muito bom para o zíper, o vivo ficar de fora. Eu achei mais fácil de fazer, mais rápido e tem tudo a ver com o organizador. Esses dias eu tô numa pegada de organização por aqui, né? Não sei se vocês repararam. Prometi que hoje eu ia dar valor. Ó, o tamanho dela ficou com 19 de comprimento, 17 de largura e 10 de profundidade. Aqui na caixinha de leite tem 10, tá? Aqui em cima, claro que não. Então, 19, 17, 10. Eu gastei R$10, cadê? Eu fiz meu rascunho. Gastei R$10,14. E isso eu já calculei. O Duna, o EVA, o forro, o viés, os cursores, o plástico, tá? Calculei tudo. Só de gasto de material foi R$10,14.
eu achei que foi um gasto bem bom. O tempo para fazer. Agora, eu demorei, claro que tá na aula, mas eu vou gastando uns 30 minutos para fazer ela, do corte à costura. Ela é bem tranquila e bem simples. Então, é mais ou menos 30 minutos eu calculei devido à peça piloto que eu tava fazendo. E eu não gastei 10 minutos, apesar de que eu não finalizei ela, mas não gastei 10 minutos. Então, ela é bem rapidinha de fazer, você vai gostar muito. Talvez não na primeira e ser no gasto de meia hora, mas depois com certeza você vai gastar no máximo meia hora, tá bom? Então, vou abrir ela aqui de novo pra você ver. Ela vazia. Eu não tenho nada aqui pra encher ela hoje. Mas vocês viram que cabe muita coisa, né? Na hora de fechar é só apertar o velcro, tá bom? Então é isso, até a próxima. Obrigada por assistirem a aula. Fiquem com Deus. Tchau!